Olá, você que está aqui no podcast Vida Moderna. Como eu sempre falo, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de vídeo e áudio do mercado. E eu estou aqui essa semana novamente com o Jorge Ribeiro dos Santos, que é um dos economistas mais conceituados do mercado brasileiro. Por quê? Porque o Jorge já operou nos Estados Unidos e ele vai contar algumas histórias pra gente aqui durante os próximos podcasts aí, que vocês vão ver, por exemplo, que ele já trabalhou numa sala com 8 mil operadores de renda fixa, né, Jorge? Renda fixa, mas não é na mesma sala, são 11 andares. 11 andares. Que eu falo na mesma Cada sala gente só pode para impressionar, mas 8 mil operadores, um prédio só para renda fixa de uma operadora conhecida, né, Jorge? Sim. Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Bem, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela chance de estar aqui. Imagina, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Jorge, vamos tentar explicar para o público hoje, eu sei que você vai conseguir, porque a tua didática é muito boa. Obrigado. Esse rolo que está tendo aí com o SVB, quer dizer, está tendo, não, já teve, né? E teve mais outros bancos que já quebraram também. E só para você se posicionar, o pessoal fala, pô, SVB, nunca ouvi falar desse banco SVB. Pra você ter uma ideia, o SVB é do tamanho do Banco do Itaú, né, Jorge? Exatamente. É o 16º banco americano. Americano. É do tamanho do Itaú aqui no Brasil. Então, não é um banquinho que quebrou, não é uma lojinha que fechou as portas. Verdade. Né? Quer dizer, a coisa é pesada e está sendo e vai reverberar muito tempo, né, Jorge? Nos Estados Unidos tem 3 mil bancos. 3.500 bancos grandes. Por termos uma distância muito grande com a Califórnia, a gente quase não ouve falar, porque o nosso mundo está todo centralizado em Nova York e Chicago. E Disney. E Disney. E Miami, né? E Miami. E aconteceu uma coisa que foi um lapso. Eu queria até lembrar que na minha última entrevista eu falei das proteções, Sim. dos headings. Até eu fiz assim com a mão, que é uma proteção de renda fixa. E pelo que eu vi, ele assume um risco sem se proteger. E o sistema de proteção e fiscalização brasileiro, também falei no último podcast, é o mais eficiente do mundo. Sim. Se fosse no Brasil, na primeira vírgula já tinha alguma atuação da CVM ou Banco Central. Ele jamais carregaria uma posição tão grande a descoberto. Entendi. Quer dizer, ali então, será que foi o quê? Má administração? Foi falta de visão? Os caras não esperavam que os juros ia ficar tão alto? Quer dizer, ninguém esperava, né? Tudo bem. Na verdade, não, desculpe. O juros alto ele é previsto no mercado futuro. Ele já estava sendo visto. Só que, sabe aquele ditado? Vamos deixar como fica para ver o que vai acontecer? É mais ou menos isso. O problema é o seguinte, ele não cumpriu uma determinação ou um protocolo que foi uma proteção. Pelo que eu vi, ele foi numa perna só para frente. Então ele captou dinheiro, entre aspas, a 0,5%, passou a 0,4%, teve 0,1%, pegou esse dinheiro e dividiu nas startups. Só que agora tem a volta. Pois é. A volta tem que pegar o dinheiro das startups, reverter nos títulos que ele passou em dinheiro e comprar de volta a 4,5%. Quer dizer, é um rombo enorme. E se ele tivesse protegido no mercado futuro, estava equilibrado um do lado do outro. Sim. Dando um exemplo prático, tá? Eu compro um carro à prestação. Sim. Só que com juro aberto. Você empresta um carro e aluga. Você faz um leasing. E você tem que depois voltar com o carro para pegar seu dinheiro. Sim. Então você pega o carro, você empresta para o teu vizinho, cobrando mais do que você está pagando. E esse dinheiro que você pegou do teu vizinho, você empresta para os outros vizinhos. Sim. Agora você tem que devolver o dinheiro para você, para devolver para o teu vizinho, para você pegar o carro para devolver para a concessionária. Que aí não vai ter. E não vai ter, porque não vai ter, mas o carro que você vai voltar é muito inferior ao preço que você pagou. Sim. Você entendeu? Então ele perdeu o bonde, ele perdeu o trem. Ele pegou o trem errado e deixou. Tipo assim, vai voltar para zero. Só que é o seguinte, o mundo... Os juros, né, no americano. Os juros. O mundo está inflacionado. Pois é. Isso, existe um excesso de riqueza na Europa e Estados Unidos, independente dos erros ou não das equipes econômicas. Você veja que o poder financeiro dos americanos e dos europeus está muito pesado. Então isso causa uma inflação de demanda. E essa inflação de demanda tem que ser retida com alta de juros. Então, em vez de ir para o bem durável e consumo, vai para a renda fixa e fica parado lá.
E eu não sei, não tenho certeza se os bancos centrais, a SEC no caso, americana, retém dinheiro dos bancos como acontece aqui no Brasil. Eu desconheço isso. Era uma alternativa de secar um pouco a liquidez para poder fazer com que os juros compensem essa perda inflacionária. Agora, o governo americano está numa sinuca de bico aí, né? Porque qualquer movimentação que ele faça, a tendência é que suba a inflação, né? Ou estou errado? Na verdade, existem vários fatores interessantes. Ele tem um poder econômico muito grande. Então isso é um cala-boca. Eu acho que esse erro operacional, esse erro estratégico foi amansado com o dinheiro. Porque até então, pelo que eu sabia, só os clientes até $250 mil iam ter seu dinheiro de volta. Agora todo mundo vai ter dinheiro de volta. Então ele está colocando 2 ou 3 trilhões de dólares para poder acalmar. Que foi um grande erro, né? Foi um descuido, vamos dizer assim. E é um descuido, você vê que não é de mês, 2 meses. Não. Foi de 3 dias. Entendeu? 3 dias muda tudo. Agora, isso não abre um precedente perigoso, não? Não tem outros bancos que falam assim, eu vou estourar... Vai preso. Porque Agora eles sabem a situação de todos os bancos. O papai Banco Central lá vai cobrir o meu prejuízo aqui. Tudo tem um limite. Eu acho que se os próximos bancos, por uma questão de inoperância, se deixar quebrar, os donos vão presos. Entendeu? Se eles estivessem apensados ao SVB por conta de ter captado o título do SVB, ter que devolver mais caros por conta de uma falta de expertise, eles são protegidos. Agora, se tiver algum tipo de manobra para poder se aproveitar da situação, o cara vai preso. Lá não tem boiada. Não tem boiada. Agora, e o tão falado efeito dominó? Eles estancaram momentaneamente... Muito boa pergunta. Estancaram com dinheiro. Ou isso pode vir a acontecer ainda? Eu acho que você vai ficar botando dinheiro até quando? Mas é que tá, o rombo já foi calculado, né? Não é uma coisa ad eterno. Agora vai ter, com certeza, algum tipo de prevenção, algum tipo de lei, algum tipo de acordo, algum tipo de norma que vai fazer com que os limites de garantia aumentem, os hedges começam a ter obrigação, senão não entram nas posições. Entende? Eu acho que foi um grande descuido. Quer dizer, igual aquela coisa do avião, né? Caiu o avião. Por que caiu o avião? O avião não cai à toa, né? Caiu por causa disso, foi uma cadeia de erros e tudo mais. Você acha que vai acontecer a mesma coisa lá no Brasil? Eu acho que agora estancou. Porque o governo americano vem cometendo uma série de erros, não só econômicos, e sim sociais, políticos. É um governo de esquerda totalmente adverso a tudo que sempre foi nos Estados Unidos, né? Raramente você vê um governo de esquerda democrata entrar assim tão forte, né? Sim. E eu acho que os republicanos teriam muito mais condição de administrar essa situação. Porque o Trump, na ocasião, foi muito duro. Ele foi realmente muito duro, ele levou o país na ponta do lápis. Eu acho que ele é um mestre, uma pessoa extremamente inteligente e corajoso. Empresário e corajoso. Ele lidou do país como se fosse uma empresa dele. Ele é um homem de sucesso. Também quebrou várias vezes e tudo mais. Agora, o Biden, pela idade também, isso é um problema. O presidente mais velho da história dos Estados Unidos, entende? Então ele está apenso para certas pessoas que, talvez até já numa idade senil, não sei, 85 anos, não é preconceito da minha parte, estou falando o seguinte, ele pensa não tão bem ou não tão rápido quanto um cara de 60. Sim. Você entendeu? É mais ou menos a minha opinião. Existem várias críticas, mas eu não sei em detalhes quais são os erros dele ou os acertos. Só sei que nesse caso houve um grande descuido. Entendi. Agora, isso pode chegar aqui no Brasil ou já? Eu não sei responder isso. Eu acho que... Ninguém sabe, na verdade. Eu acho o seguinte... Ninguém sabe. Eu já perguntei, já escutei pra caramba essa semana que eu fiquei escutando o que eu podia. Ninguém sabe se vai respingar aqui ou não. É verdade, porque é o seguinte... essa parte de tecnologia, ela é uma ciência meio subjetiva. Você não entende? Os patrimônios, os fundos de comércio são as ideias, são os projetos que muitas vezes não se desenvolvem e acabam sucumbindo. Sim. Então tem várias pessoas, ou várias startups, ou várias fintechs que vieram com projetos maravilhosos, magnânimos, que não fechavam. Então isso que é o problema, não tem um patrimônio, não tem um fundo de comércio. O fundo de comércio é a palavra e a promessa, não existe
uma monetização de um fundo de comércio. Sim. Agora, esse mercado de startup, ele balançou, viu? Sim, porque todo mundo abriu. Todo mundo abriu. As boas ideias, todos acharam que eles não se protegeram. Não se protegeram. Eu acho que se tivesse metade das startups, seria um sucesso. Fazendo parceria, união, mas eles querem todas independentes, eles querem todos serem independentes nas suas ideias e nas suas realizações. E aí fica difícil. Que está caminhando para o mesmo rumo. As ideias são muito similares, né? Vamos supor que o governo americano fala o seguinte: olha, aconteceu isso com o banco lá, eu socorri, mas, moçada, não dá para eu baixar juro, não. Eu vou ter que aumentar esse juro, porque a inflação, inclusive, está pegando pesado aí. Foi 0,4, se não me engano, né? 0,4, né? É muito alto. É muito alto para os Estados Unidos, é um absurdo, né? Se o governo americano sobe os juros ou mantém, não faz nada, não tem um impacto forte lá na economia ou não? O manter juros ou aumentar juros não é dois caras que decidem. Eu sei. Vamos subir porque está isso. Eu sei. Não, é porque existe uma necessidade entre contratos, entre compromissos assumidos, entre long terms, investimentos de longo prazo. Sim. Então, esses juros começam a cobrir os buracos do que está aparecendo por falta de dinheiro. Então, infelizmente, quando você precisa de você tem que emitir 2 para poder cobrir 1 e ficar 1 no seu caixa. Ele não tem outra opção a não ser subir os juros. Não tem outra opção. Para tirar dinheiro do circuito da movimentação para poder diminuir a inflação. Que é uma inflação de demanda também. Os preços sobem, Sim. Entendeu? Agora, você falou que ele está emitindo muito dinheiro, você falou em 3 trilhões, 2, 3 trilhões? Eu acho que 2, 3 trilhões. Não, emitindo não, ele emprestou do fundo garantidor. Existe um fundo garantidor? Tá, mas vem cá, desde que começou a pandemia, cara, eu escuto falar que os Estados Unidos emite dinheiro do jeito que a gente emitia dinheiro com a inflação era 80% eu não aqui. acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu sempre escutei falar. Ele pode emitir títulos a longo prazo para serem resgatáveis. Por exemplo, ele tem uma necessidade de 1 trilhão agora, ele emite 1.300 para ser resgatado daqui 10 anos, 15 anos, Sei. 20 anos. Mas ele não pode, ser uma troca de garantias. Ele não pode emitir todo mês $1 trilhão, que senão a moeda vira nada. Pois é, senão vira pó, né? Vira pó. Eles estão fazendo uma promessa futura que o dinheiro vai voltar a ser sadio. E o cidadão comum, por exemplo, você tá lá, você tinha dinheiro lá no SVB, tinha mais de 250 mil, você começou a escutar os zum. Tô falando você, pode ser qualquer pessoa. A tendência é ir lá e tirar o dinheiro, né? Sim. Mas só que não tem moeda. Não tem moeda. Você sabe quanto de dinheiro tem circulando de papéis? Não tem 5%. Então. Se tiver $1 trilhão, tem 50 milhões. Então 50 bilhões. Não, mas quem vai tirar não vai querer tirar dinheiro vivo. Tira dinheiro vivo. Então, o cara não vai tirar $10 milhões em dinheiro vivo. Mas se ele transferir, pode ser que não transfira. Então ele tira em dinheiro. É isso que eu tô falando. Começa a beirar a insanidade, não é isso? Você eu quero minha grana, quero ver o dinheiro, eu quero o papel. É que nem o português que chega nesse ponto, Chega. Se você falar que banco X vai quebrar, vai no metrô e fala, putz, eu fiquei sabendo que tal banco vai quebrar. Ele quebra. Sim. Quebra. Se espalhar. Eu tô desesperado. Eu tinha dinheiro no banco XYZ. Aqui meu gerente falou para tirar correndo. Meu Deus, é uma coisa horrorosa. Aí o cara vai querer pegar o dinheiro mesmo. O dinheiro mesmo, seja lá físico, quanto for. Né? Seja lá quanto for. Só que tem que ter uma reserva de mercado. Você tem que ligar, esperar 2 dias e dar aquela situação de guerra, né? Deve ser uma corrida bancária, ser uma coisa maluca. Insano. Já teve no Brasil, né? Já teve no Brasil algumas vezes. Teve. É muito louco mesmo. Agora, vamos falar de outra coisa. Agora, tem um negócio chamado day trade, né? Que é a operação na bolsa de valores, ou em dólar, ou não importa onde seja, né? Que qualquer um pode fazer, né, Jorge? Qualquer um. É assim, o day trade é uma troca diária. Você compra, sobe, você vende, cai, você compra. Então a intenção é que você tenha ali com todas as operações. Você comete erros, você comete acertos. Então, nesse dia tem gente que vive só day trade, a troca diária. E tem o day after, que é quando você assume uma posição e liquida no dia seguinte.
Tá. Eles falam swing trade. Swing é troca, trade é troca, então troca-troca, não tem lógica. Entendeu? As pessoas inventam cada uma. Entendeu? Brasileiro, né? Brasileiro. E agora o day trade para operar, como é que se opera nisso? Você precisa ter uma corretora, né? Você tem uma corretora, a corretora tem as suas exigências de garantia, cobra-se um percentual por contrato. Nós estamos falando da parte de mercadorias, que é o dólar e o índice, o futuro da bolsa. Sim. Então você tem um valor nominal e dentro desse valor você tem o direito de operar tantos contratos relacionados a esse dinheiro. Tá. Se esse dinheiro for diminuindo, você comparece com mais dinheiro ou desiste. Ou você, implementando esse capital, você vai tirando o seu rendimento diariamente. E tem que lembrar uma coisa, existe o imposto. Toda a situação credora de day trade, você já paga 1% na fonte e no final do mês você paga 17% em DARF. Tem que pagar isso aí. Tem que pagar isso aí. Isso é religioso. Você deixa de comprar picanha, você paga o imposto. Paga pro sócio, né? Paga pro sócio. Sócio oculto. Agora, isso é descontado direto na fonte? 1% sim. 1% né? E os 17%... Quando você puxa o dinheiro para conta, já é descontado, de né? 1%. E os outros você tem que ter o bom senso de pagar. Você que tem que fazer o boleto? Você faz o boleto ou às vezes a corretora faz e te manda por e-mail. Em cima do que você ganhou? Em cima do que eu ganhei. Líquido. Do líquido, Se você ganhou $100 mil, desculpe, $100 mil e perdeu 80, você paga sobre 20. Sim. Né? Mas vai pagar sobre 80. Né? Eu não sei, tanta loucura que a gente nunca sabe. Mas também é o seguinte, quando você ganhou 80 lá atrás, você pagou sobre esses 80. Sim. E agora você perdeu os 80, vai ter que pagar sobre os 20. Pagou os 20. Não tem fuga. Não tem fuga. Você está nas cordas tomando no fígado. Agora, quando eu pergunto se qualquer um pode operar o day trade, eu quero dizer o seguinte também. Um cara tá no Serasa, pendurado no Serasa lá, ele pode operar um day trade? Vamos fazer não passa no cadastro. Não passa no cadastro? Não passa no cadastro. Não, né? Eu acho que a principal... O score dele tá baixo, não passa no cadastro. Não passa. Não, o score baixo até passa. Se ele estiver devendo, não passa. Entendeu? Deve telefone, deve carro, deve condomínio, não passa. Não, Não, porque daí ele vai ter que ser obrigado a pagar primeiro o condomínio do que a... Por que ele não paga primeiro o condomínio em vez de deixar dinheiro para especular? Não tem lógica. Não passa mesmo. Então a operadora não permite. Não permite. A lei não permite. A lei não permite, né? Não é e quando você faz o cadastro, você tem que declarar patrimônio, que é o cônjuge, seu endereço, mandar comprovantes e tal, que você não é uma pessoa... Sim. Você é um cara que existe. Endereço com tudo. Agora, você pode operar da onde você estiver, desde que tenha internet, né? Sim. Banda larga, na verdade. Na verdade, você pode operar no banco de dados também. Entendeu? Você não tem problema nenhum. Você usa o banco de dados em vez da internet. Você está numa estrada, você está numa lanchonete numa estrada, então você quer operar, você pode operar. Numa boa. Não, mas você opera no celular? No celular. Né? No celular. Evidentemente, você não tem todas as ferramentas que te dêem uma segurança de operar. Claro. Mas às vezes você vê uma coisa tão interessante que você acaba operando. Você já fez isso? Eu faço você já isso. parou o carro para... Putz, isso aqui está subindo, está no seu carro. Vai guiando. Um olho no gato, outro na panela. Você é um cara que opera day trade todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia que dá, né? Mas, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu tenho muita alegria para operar. Eu fomento essa alegria. Sim. Eu só não opero quando estou dando aula, porque eu tenho que estar absolutamente imparcial para poder dizer os movimentos. Claro. E dá para se o cara operar direitinho, se ele não for afobado, se ele souber a hora de parar, dá para tirar uma grana legal? O condicional C é muito difícil. O cara tem que ter absoluta certeza do que ele está fazendo. Se errar, tem que sair, pular do bonde antes que ele capote. É sempre assim. Eu ensino certos números que, se não forem respeitados, ele consegue sair da posição com um prejuízo muito pequeno e reverter a posição para uma situação a favor. Se você ficar insistindo, como eu falei no último podcast, o problema não é perder, é tentar recuperar o que perdeu. Aí vai tudo embora. Entende? Existe um fator psicológico que não é cientificamente numerológico.
Emoção, tantos graus, tal, não tem. Mas é uma coisa que faz parte, está na cabeça de todos os operadores no mundo inteiro. A emoção é igual. Aqui na China, na Itália, Estados Unidos, o cara tem a ansiedade de ser bem-sucedido. E se não é, ele vai atrás. Aí ele se perde mais ainda. Ô Jorge, você é uma pessoa que gosta muito de passar conhecimento, de ensinar e tudo mais. Eu adoro. Você pretende lançar algum curso para frente aí? De day trade, ensinar pessoas a operar em day trade? Sim, eu gosto muito de dar aulas particulares, eu gosto de dar muito aulas virtuais através do WhatsApp, do Zoom, e gosto de fazer palestras. Por quê? Quando você tem um grupo de pessoas juntas, e às vezes tem as pessoas mais inibidas que têm, entre aspas, vergonha de fazer perguntas, o do lado faz, esclarece. Eu não julgo nenhum tipo de pergunta. Para mim, nenhuma pergunta é boba. Sim. Porque não sabe, precisa saber. Entende? Então eu tenho muita alegria e muita satisfação de ensinar. Porque a nossa base de clientes é muito pequena em relação ao que poderia ser. E eu não julgo se o cara é rico, se o cara é pobre. Ele tendo um pouquinho de dinheiro, ele já consegue entrar aí. O que é um pouquinho de dinheiro? Se ele tiver R$200, já dá para brincar. Dá para entrar e operar. Dá para entrar e operar. Mas tem que ser com disciplina. O 200 vai para 300, vai para 400. E ele tem que ter um equilíbrio de respeitar o que ele acha que ele vai ganhar. Hoje eu vou entrar para ganhar R$200. Ganhou os R$200, desliga o computador. Porque se for para 100, ele vai querer recuperar e vai para zero. Sim, vai para zero. Entendeu? O adverso é muito forte. Você ganha de caneca e perde de balde se você não for esperto. E a maioria das vezes o ser humano quer ir buscar o prejuízo, né? Quer buscar o prejuízo. E o problema não é o mercado. Você, numa situação emocional adversa, você começa a ler errado. Você olha lá, tá italiano, mas você entende grego. Você começa a se perder e vai dando aquela afobação e você dobra as posições para tentar recuperar mais. Você chama assim martingale. Martingale é quando você tem uma posição, ela cai, se dobra, ela cai, se dobra, ela cai, se dobra. Já era grana. Aí já era grana. Chama-se martingale. Martingale. Tá. As operadoras, elas têm alguma defesa quanto a isso? Por exemplo, eu tenho lá X reais, R$500, sei lá. Muito boa pergunta. Perdi 450, perdi 460, tô indo perdendo. Não chega a isso. Eu não consigo entrar no negativo. Todas as corretoras têm um sistema de computação, um robô, que vislumbra proteger a corretora e o cliente. Então, se você tem R$1.000, você perdeu 800, ele já liquida todas as suas posições. Você está perdendo 800, não vai para 801. 80% corta tudo e você fica com os 200. Antigamente não tinha isso. Ele te derruba mesmo? Ele derruba, ele corta a sua posição. Rouba a bola. Exatamente, bate o pênalti e vai embora. Não, a corretora, a instituição financeira não chega a correr risco nenhum. Porque ela vai liberar um número de contratos relativos ao que você tem de dinheiro, e se esse dinheiro sucumbir, ela se protege antes de que ele acabe. Sim, claro. E não pode botar cartão, né? Tem que ser sempre dinheiro, né? Sempre grana. Como se fosse uma dinheiro conta, vindo do seu CPF. Sim, do seu CPF. Meu amigo, meu vizinho está mandando dinheiro para minha conta de investimento. Não passa. Tem que ser do seu CPF. Uma conta que você tem em outro banco, ou do mesmo banco passando para a conta de investimento. A conta de investimento... não dá para falar, não, faz um Pix para minha conta de investimento. Isso não existe. Faz minha conta corrente, da minha conta corrente para a conta de investimento. Sim. Porque senão viraria uma festa, né? Não, vira, porque antigamente podia. Podia? Antigamente, eu tive um crédito em ações, manda para minha avó. Eu ia, entendeu? Mas começou a ter uma bagunça e puseram ordem na casa. Por isso que o sistema de controle brasileiro é o melhor do planeta. Os profissionais estão muito acostumados com toda possível adversidade que possa acontecer nessa parte de liquidação. Não só de dinheiro, como títulos e etc. São fantásticos. Me diz uma coisa, você tem algum planejamento? Em quanto tempo você pretende colocar algum curso no ar, por exemplo? O mais breve possível. Ou começar a dar cursos presenciais e tudo mais? Como é que... Você não mora em São Paulo, né? Não moro em São Paulo, mas eu estou aberto a vir de São Paulo e fazer procedimentos 2 ou 3 vezes por semana. Dá para fazer à tarde e de manhã.
E junto um grupo de pessoas, ou mesmo se for uma pessoa que quer ter um curso mais aprofundado, eu venho, dou aula pessoal. Eu acho que Você dá para empresas também? Também. Vamos supor, uma empresa tem um departamento. Tem um departamento financeiro lá que. Sim. Investimento e tudo mais. Sim. Aí foge um pouco do que eu estou dando aula, mas também posso orientar. Geralmente um caixa próprio da empresa, uma carteira própria de dinheiro, eles não vão pôr no mercado futuro, a não ser para proteção. Ou fazer day trade e tal. Eu posso muitas vezes montar um clube de investimento, um fundo de investimento. Por exemplo, uma empresa muito grande. Eu consigo fazer um clube ou um fundo de investimento dos funcionários. Tá. Então pega um pouquinho de cada um e vai operando e vai fazendo... Você ensina a operar, não é você que opera. Né? Aí eu que opero. É você que opera. Se for um fundo administrado por mim, ele fica... Um fundo de investimento, eu queria até deixar bem claro, é uma empresa jurídica. Ele tem CNPJ, ele tem endereço, ele existe. Não é uma coisa subjetiva que está num papel. Ele tem um diretor, ele tem um administrador, e esses profissionais são responsáveis pela clareza e a transparência de todas as operações. Essas operações são relatadas ao Banco Central diariamente para dizer qual foi a rentabilidade, qual foi o prejuízo, e você pode fazer um grupo de pessoas XYZ, lembra que eu falei que não pode ter mais de 51% e tal? Sim. E você pode fazer funcionários. Uma empresa com 1.000, 2.000, 500 funcionários, você pode fazer um clubinho ou um fundo de investimento. Isso é comum nos Estados Unidos? Lá tudo é feito. Eu não sei se na parte de funcionários, mas está todo mundo diretamente ou indiretamente ligado na bolsa. Todo mundo. Né? Se você fizer um seguro de automóvel, se você fizer a previdência privada, se você fizer um mortgage, um financiamento do imóvel, está todo mundo ligado. Que são as proteções. As defesas de qualquer tempestade que possa aparecer. Entendi. E me diz uma coisa. Você falou que dá para entrar com R$200, né? Dá. E aí você pode ir botando, se receber um dinheiro extra, por exemplo, em vez de comprar alguma coisa, você fala, vou botar lá no fundo. Qual é que é a vantagem de você ter mais dinheiro lá para operar? Liquidez. Você pode operar mais contratos. É assim, se a pessoa for ganhando, eu aconselho fazer um número X, deixar em conta e o resto vai tirando. Tá. Eu quero deixar R$1.000. Tá. Deu 1.100, tira 100. Mas acontece que se a sua alavancagem vai ser sempre essa. Você nunca vai poder fazer uma média ou fazer uma operação um pouco mais arriscada, entende? Mas e tem o problema da liquidação compulsória se você perder. Sim. Se você pôr R$200, no primeiro dia você perde 80, já era. Já era. Bota mais grana ali, se quiser operar mais. As pessoas acham que o mercado vai fazer a posição que elas têm que fazer. Elas que têm que enxergar a posição. Elas que têm que ter disciplina. Porque nós dois, eu, você, ou ele, ou qualquer um, estamos vendo o mesmo gráfico. E a disciplina e o foco que vai mostrar o que fazer. E não requer conhecimento de matemática, nem de finanças, ou requer? Na verdade, são números matemáticos, são binários, etc. Não, mas estou dizendo, quem sabe matemática básica, por exemplo, não tem problema, porque você vai seguir uma rotina que, se passar de determinado ponto é isso, se passar por determinado outro ponto é isso, se não passar não faz nada. Uma vez eu falei para você assim, um ativo, existe a repetição de movimentos. Um ativo é ótimo para comprar a R$10. Sim. Mas ele é excelente para vender a 7. Por quê? Porque ele vai entrar num ciclo de baixa e você com isso vai comprar mais barato. Um título é ótimo para vender a 10, mas é excelente para comprar 14. Então, esses ciclos energéticos que mostram a repetição de movimentos que fazem com que a pessoa tenha maturidade para saber exatamente o ponto de entrar. Sim. E sair. Ou não entrar e não sair. Bom, temos que terminar porque nosso tempo já deu aqui. Mais uma vez, deixa o teu... Onde te acha? Vocês podem me achar no 11 9 81 17 81 81. Mercado _financeiro _simples no Instagram. E jrs0459 @yahoo.com. São esses os 3 canais. Eu peço que mandem textos em vez de ligar,
que muitas vezes pode congestionar. Exatamente. E o Gabriel vai legendar tudo isso aí, Muito porque obrigado. não dá para lembrar. E eu quero te agradecer bastante. Eu que agradeço. Semana que vem a gente vai voltar aqui com mais um podcast. Vamos ver o que vai acontecer essa semana aqui para discutir um pouquinho. Tem uma semana de surpresas, né? Essa semana aqui ela é a bola de cristal está sempre fosca. Você não vai ver nada. Não vai ver nada, meu. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e também no YouTube. É youtube.com/Vida Moderna. E lá no canal do YouTube eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo, curta o canal, ative os sininhos e receba sempre em primeira mão todos os vídeos que forem postados lá. E como eu gosto sempre de lembrar, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Te vejo no próximo podcast. Tchau!